Olá, o Ecocenado está começando e você vai ver nesta edição qual o impacto ambiental de uma guerra. Grande morte de animais, que a gente normalmente não se dá conta, mas grande morte de animais. Isso tem se verificado, por exemplo, nas guerras na África, né, naquela região central do Congo e tal. Gorilas, animais ameaçados de extinção. E a comissão especial criada no Senado para buscar soluções diante dos terríveis impactos provocados pelas enchentes e desabamentos em Petrópolis este ano. Infelizmente, Petrópolis não é incomum ver pessoas vagando ainda sem direção pela cidade, pela desgraça, por tudo que perderam. Você vai ver também, estudo mede o tamanho da perda da biodiversidade vegetal no planeta. Milhares de plantas serão extintas sem que tenhamos sequer conhecido seus benefícios para o ser humano e para a vida no planeta. No quadro Ideias Verdes, a primeira ciclovia de longa distância em rodovia do Brasil. A ciclovia dos Bandeirantes vai acompanhar o trajeto da rodovia do mesmo nome, mas inteiramente separada dos veículos, melhorando muito a segurança dos ciclistas e o tempo do trajeto. E em Aparecida de Goiânia, uma ilha de preservação em meio ao boom da expansão urbana. Qual o impacto ambiental de uma guerra? Nas últimas semanas, a gente acompanha estarrecido as imagens da guerra na Ucrânia. E a gente se pergunta, para além da tragédia humanitária associada a um evento como esses, existe também um passivo ambiental? Para conversar sobre isso, nós vamos entrevistar Paulo de Bessa. Ele é especialista em direito ambiental e é também membro da Comissão Mundial de Direito Ambiental da União Internacional para a Conservação da Natureza. Paulo, eu pergunto para você, uma guerra como essa na Ucrânia, quais os riscos ambientais que ela traz? Os riscos ambientais de uma guerra são enormes. Já a partir da Primeira Guerra Mundial, nós temos guerras tecnológicas. Elas têm 2 ou 3 características principais. A primeira é que são as primeiras guerras que morrem mais civis do que militares. O segundo é que existem armas, aparelhos de destruição em massa. Esses aparelhos, quando bombardeiam ou aviões, eles aumentam, por exemplo, um tema hoje importante, emissão de gases de efeito estufa, esse é um dado, né? Através de incêndios, através de fumaça das próprias armas. Eles também causam grande morte de animais, que a gente normalmente não se dá conta, mas grande morte de animais. Isso tem se verificado, por exemplo, nas guerras na África, né, naquela região central do Congo e tal. Gorilas, animais ameaçados de extinção. Além disso, a gente tem uma alteração física do ambiente, né, através de crateras que se abrem, poluição de água. Ou seja, as guerras elas são catástrofes humanas e são catástrofes ambientais, sendo que, do ponto de vista ambiental, essas catástrofes, às vezes, elas podem perdurar mais tempo do que as catástrofes humanas. Especificamente no caso da Ucrânia, você, inclusive, publicou um artigo recente abordando o impacto ambiental dessa guerra, da guerra na Ucrânia, levando em conta que é uma região altamente industrializada e que tem toda uma industrialização herdada da União Soviética, com muito pouco cuidado ambiental. Na região do Donbás é uma região muito rica de carvão e o começo da industrialização, ainda da antiga Rússia imperial, isso no século XVIII, ela, pelo fato de ter as minas de carvão e tal, levou a muita atividade ali e uma característica da União Soviética era uma indústria pesada. E essa indústria pesada da União Soviética levou muitas fábricas para lá. Quando houve a anexação da Crimeia, em
2014, e toda aquela confusão que surgiu na região de Donbass, as minas foram completamente alagadas, né? Alagaram as minas, que era uma maneira de causar um dano econômico, e o carvão ele tem muito enxofre, tem muitos produtos que são altamente tóxicos, que foram caminhando para o subsolo, para as águas subterrâneas. Então, essa é uma poluição que tem lá, esse é um caso concreto. Outro caso é o fato de que a Ucrânia tem 15 centrais nucleares. Essas centrais nucleares, elas são feitas, obviamente, para resistir a determinados fenômenos naturais. Mas, numa guerra, é sempre um risco. Por videochamada, nós conversamos também com Diego Ramon, que é biólogo, mestre em ecologia e conservação e possui um canal no YouTube, onde ele trata de diversos assuntos relacionados com o meio ambiente. Recentemente, o Diego tratou justamente dos impactos ambientais da guerra. O que foi que te motivou? Foi exatamente o conflito na Ucrânia? Sim, César, foi justamente o conflito na Ucrânia. O principal fator disso aí foi o interesse em saber o que poderia acontecer se caso Chernobyl fosse novamente impactada por esse conflito. Já havia impactos na rede viária, na rede hídrica do país, impactos ambientais nas florestas. Como você está em questão de conflito, o SGA, que é o Sistema de Gestão Ambiental, ele já não se aplica mais. Então, qualquer acidente que tiver, você coloca diretamente o ecossistema aquático, poluição do ar, poluição do solo, diretamente com isso. Situações como essa já têm sido registradas já na Ucrânia antes de intensificar esses conflitos aí. A ONU Ambiental alertou para isso e tem monitorando, né? Estava monitorando, né, essa situação, não sei como está agora nos últimos dias. Um caso emblemático que você lembra no seu canal, no que diz respeito assim, ao impacto da guerra na vegetação, nas florestas, não é? Foi o uso do agente laranja no Vietnã, não é isso? Fala um pouco disso aí para a gente. O uso do agente laranja foi uma medida extrema para acabar com todo o dossel, né, toda a vegetação que fica ali, vegetação nativa. Dossel é aquela parte da vegetação onde a copa das árvores se unem e forma um tapete verde. Então, por baixo daquele ali você não consegue enxergar nada. É o dossel que a gente fala, dócil, né? E aí a única forma que eles viram de resolver isso foram jogando um produto químico, esse agente laranja, para fazer, que é um desfoliante, né, para desfoliar toda a vegetação, e eles terem acesso ali, visualizar o fundo, né, o solo ali, para ver onde os inimigos se escondiam nessa guerra lá. Consequências disso são visíveis até hoje na ecologia local desse conflito. Pegou outro caso que também é mais recente, de impacto da guerra na flora, não é? Nas florestas, são os conflitos no Afeganistão, né? Você destaca lá no seu canal que em algumas regiões lá do Afeganistão até 95% da cobertura vegetal foi comprometida em função desse conflito que vem desde a invasão pela União Soviética ainda, depois a invasão pelos Estados Unidos e por aí vai, né? Se você for analisar a questão da sucessão ecológica, que é o tempo que a vegetação tem para se recompor, vegetação primária, secundária, terciária e clímax, num período que vai de 7 anos a 50 anos, ou seja, não deu tempo. Os conflitos não deram tempo nem para a natureza se recuperar ou se regenerar, e muito menos do governo ter condição de fazer um processo de gestão ambiental para recuperar essas áreas. E, consequentemente, se você afeta a vegetação, como é o caso desse conflito armado no Afeganistão, consequentemente você afeta a questão das águas, né, e a questão do clima na região. E essas consequências são visíveis lá. Coisas que, às vezes, nós que estamos aqui do outro lado não conseguimos identificar. Para além daqueles efeitos imediatos e terríveis da guerra, entre os quais se destaca a questão humanitária, mas vai vir um depois. Em algum momento esse depois vai chegar e é preciso criar condições para que a vida volte a existir nesses locais conflagrados. Quantos anos depois a sociedade vai levar para recuperar tudo aquilo que perdeu? Há discussões que tramitam perante a Organização das Nações Unidas, na Comissão de Direito Ambiental, que pretendem, inclusive, estabelecer, assim como há um direito humanitário para as guerras, pretendem estabelecer também um direito
ambiental para as guerras, quer dizer, definir algumas situações que as guerras procurem evitar. Tivemos um caso assim, gravíssimo, a guerra do Iraque, a guerra do Golfo, quando a retirada das tropas de Saddam Hussein, eles incendiaram diversos poços de petróleo, houve uma poluição na área do Golfo extraordinária e, inclusive, com um número muito elevado de mortes por sufocamento, etc., por conta daquela quantidade enorme de poços de petróleo que foram incendiados. Esse é um exemplo assim, bem evidente de um dano ambiental concreto causado pela guerra. São impactos, de alguma forma, se for para um nível mais alto, que é o impacto irreversível, a questão nuclear, aí, César, a situação ela é muito preocupante, como exemplo aí de Chernobyl, né? Também de Hiroshima. Consequências ficarão para as futuras e próximas gerações. O tamanho da perda da biodiversidade vegetal foi revelado por um estudo publicado este ano. Cientistas analisaram 85 mil plantas, mais de 30% do total de espécies conhecidas no planeta, e concluíram que 75% delas são espécies perdedoras no convívio com os seres humanos. O estudo alerta que a extinção dessas espécies terá graves consequências para os ecossistemas. Comunidades de plantas mais homogêneas provocam redução na diversidade da vida animal. Os ecossistemas ficarão menos resilientes e milhares de plantas serão extintas sem que tenhamos sequer conhecido seus benefícios para o ser humano e para a vida no planeta. Em março, o Senado criou uma comissão especial para acompanhar o problema das chuvas na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. E a Comissão de Meio Ambiente realizou o segundo colóquio Brasil-Alemanha sobre política e direito ambiental. Promoveu também um debate sobre o Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março. Falar sobre a água é falar sobre o acesso a esse recurso natural. E aí temos que encarar desigualdade e desperdício. 40% da água tratada no Brasil é desperdiçada. Com essa água desperdiçada, daria para atender toda a Suíça, toda a Bélgica, parte da França e todo o norte da Itália. O embaixador da Alemanha no Brasil criticou a mineração em terras indígenas. Ele também falou de avanços recentes do país europeu na questão ambiental. Em junho do ano passado, o parlamento alemão aprovou a emenda à nossa lei de proteção do clima. Com a emenda, nossas metas climáticas tornaram-se ainda mais ambiciosas. Agora queremos alcançar a neutralidade climática já em 2045. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, lembrou um grande avanço do país, o Código Florestal Brasileiro de 1965. Florestas, mesmo as privadas, preenchem uma função ecológica de proteção da água, de proteção da fauna. No dia 15 de fevereiro, Petrópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, sofreu a maior tempestade da história da cidade desde que se iniciaram as medições em 1932. Em 3 horas, choveu mais do que a média para o mês inteiro de fevereiro, causando enxurradas e deslizamentos. Na primeira reunião da Comissão Temporária Externa para acompanhar a situação de Petrópolis, os senadores escolheram como presidente o senador Romário, como relator o senador Carlos Portinho. Eu sugiro de suma importância que às vezes passa um pouco paralelo, que é a saúde mental. Senador Alene, imagina que famílias se perderam todas nessa tragédia. Às vezes sobrou a mulher, às vezes sobrou só o homem. Infelizmente, Petrópolis não é incomum ver pessoas vagando ainda sem direção pela cidade,
pela desgraça, por tudo que perderam. Além da atenção mental, né, essa questão da política habitacional, né, qual que é a preocupação realmente dessas mulheres, né, com as suas famílias? É justamente dar segurança a elas e suas famílias, e essa questão da política habitacional é um nó não só na região de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. As chuvas continuarão a ocorrer, a cidade não mudará de lugar. Mas essa comissão, junto com as autoridades locais e nacionais competentes, podemos e devemos fazer para não somente dar assistência às vítimas da tragédia que ocorreu, mas, sobretudo, impedir que elas se multipliquem no futuro. Pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina estão desenvolvendo um aparelho de ar-condicionado com alta eficiência energética e que não utiliza refrigerantes inflamáveis nem substâncias nocivas ao meio ambiente. Tudo se baseia no fato de que alguns materiais reagem à presença de um campo magnético, elevando sua temperatura. Quando esse campo é removido, a temperatura do material cai. Esses regeneradores magnéticos, que vão gerar o efeito de calor e frio, fazem o papel do compressor de um ar-condicionado convencional. São Paulo terá a primeira ciclovia de longa distância em rodovia no Brasil, com 57 quilômetros de extensão entre a capital e Itupeva. A ciclovia dos Bandeirantes vai acompanhar o trajeto da rodovia do mesmo nome, mas inteiramente separada dos veículos, melhorando muito a segurança dos ciclistas e o tempo do trajeto. Terá passarelas próprias, entrada e saída, barreiras rígidas e novas sinalizações. Fica pronta em setembro do ano que vem e vai ser inteiramente paga pela empresa concessionária da rodovia, a CCR. De autoria do senador Randolfo Rodrigues, o projeto de lei número 5 de 2022 proíbe a fabricação, o comércio e a utilização de fogos de artifício que produzam estampidos. Os infratores ficam sujeitos a multas e à apreensão dos artefatos. Já os fogos pirotécnicos que não produzam estampidos ficam autorizados. O objetivo da proposta é prevenir danos provocados pelo barulho dos fogos em animais silvestres e domésticos. O projeto está em análise no plenário do Senado. A década em que nós estamos, de 2021 até 2030, foi denominada pelas Nações Unidas como década da restauração de ecossistemas. Muitas vezes as pessoas pensam que para restaurar um ecossistema é preciso esperar a ação do poder público, a ação dos governos, das prefeituras. Mas, na verdade, o que nós vamos ver hoje aqui, na conversa que nós vamos ter por videochamada com o Paulo Roberto Veiga Jardim, é que, na verdade, nem sempre é preciso fazer isso. As pessoas podem fazer a restauração elas mesmas. Foi o que o Paulo fez em uma propriedade dele, na região de Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás. Paulo, conta pra gente o que é que aconteceu aí nessa propriedade, que é exatamente onde você está nesse momento, não é isso? Isso, exato, César. Bom, César, é o seguinte, aqui onde eu comecei essa restituição, que eu digo, dessa mata ciliar, tá? Foi assim, quando eu era criança, esse loteamento fazia parte da minha família. Aí eu, quando era criança, eu brincava muito nesse lugar. E era uma mata assim, fechada. Eu morei um tempo em Nova York, um dia eu vim para cá umas férias e eu passei pelo lugar e estava totalmente destruído, devastado, não tinha mais nada. E eu resolvi restituir aquilo. Então eu peguei essa terra e comecei a replantar, reflorestar. Então eu plantei mais de 20 mil mudas. Semana passada eu plantei mais de 78 coqueiros, palmeiras, etc. E salvei 7 nascentes. O que eu penso? Meu raciocínio é assim. Se a gente um dia acabar e a terra precisar de semente, daqui sai um monte de semente, entendeu? Então aqui fica como se fosse uma mãe. A gente olhando essas imagens aéreas, né, que você mandou para a gente percebe que hoje a sua propriedade aí, ela virou uma ilha de verde, né, vamos dizer, no meio da cidade, né? Você começou, era uma ideia que você teve,
vamos dizer, a coisa foi indo e você começou a ver o resultado, né, eu imagino. Inclusive, o próprio microclima aí deve ter mudado. A gente sabe que Goiânia é um lugar muito quente, não é? Como é que é o microclima aí na sua propriedade hoje? Bom, aqui é o seguinte, aqui é a maior delícia do mundo, né? Aqui é fresquinho o tempo inteiro, tem água o tempo todo. A época de calor, quando tem muito calor, verão, vira um forno, que aí fica, por exemplo, panela de pressão. O calor sobe, a umidade fica, né? Essa época do ano é realmente a panelinha de pressão. Você vai se aproximando da reserva, que eu chamo até de santuário, o clima vai mudando, vai ficando fresquinho, E é uma coisa genial, porque as nascentes, quando comecei, elas estavam todas... Água fedia, porque o pessoal jogava lixo. Era realmente uma coisa, uma degradação total. Então, devagarzinho, foi começando a limpar, começando a botar árvores para purificação da água. Os animais que foram, a cidade foi crescendo, os animais foram vindo para cá. Então, eu tenho tatu, saruê, cobra, tem jiboia, arara, cano, papagaio. E uma série de pássaros que não era para ter mais. Então, aqui dentro, entendeu? Então, é uma coisa que é fantástica. Em alguma medida, é importante não só preservar a natureza, mas também trazer o ser humano para dentro disso, né? As pessoas hoje no Brasil têm uma coisa. Teoricamente, todo mundo hoje é ecologista, todo mundo quer preservar, mas ninguém faz nada. Entendeu? Realmente não faz, porque eu vejo aqui em volta. Então, o que eu estou fazendo? Eu procuro trazer escola, e essas escolas eu trago, a gente dá aula de meio ambiente, anda com eles na mata. A minha ideia aqui é fazer um centro de educação, quer dizer, eu já trago escola para ter aula sobre meio ambiente, preservação, e quero fazer um centro de artes, entendeu? Aí, outra coisa que eu procuro muito é trazer universitário. E o pesquisador ele vai poder ver realmente o que vai acontecer dentro da floresta, os efeitos da cidade. Por quê? Porque ele está dentro da cidade. A gente está vendo atrás de você aí as árvores, né, enormes. A gente também pode ver nessas imagens que nós estamos usando na edição da entrevista, né? Você fez isso tudo por sua própria conta e risco? Você não teve o apoio de ninguém? Não, só de Deus. O resto, ó César, eu plantei uma por uma. Tive algumas pessoas que me ajudaram, algumas pessoas que trabalharam comigo, tá? Porque a pessoa normalmente acha assim, ó, tem muita gente que pensa assim, não, plantar mata é fácil. Você plantou, ela cresce. Não, ela não cresce. Porque ela tem vários inimigos naturais. Você tem que ter o cuidado. Ela é como se fosse, ela é a vida. E nós somos uma vida que dependemos dela. Mas a gente tem que cuidar dela para ela cuidar da gente. Isso é uma coisa muito importante. E a reação dos vizinhos, Paulo? Como é que eles acompanharam ao longo desses anos essa transformação que aconteceu aí? Tinha muitos vizinhos que me xingavam. Uns falavam que eu estava cortando a água, outros falavam que eu estava destruindo, outros falavam que eu estava empacando o progresso. Aí teve alguns poucos que realmente gostaram da ideia e começaram a cuidar em volta. O Paulo é jornalista, fotógrafo, já trabalhou para diversos veículos da imprensa brasileira, até internacional, trabalhou para a revista Vogue, morou em Nova York, né, Paulo? O que levou você, ao longo toda essa experiência que você teve, quer dizer, a querer voltar aí para Goiânia e fazer isso que você está fazendo? De vez em quando dá uma crise que a gente tem de saudade das coisas. Aí eu voltei para cá e comecei a fazer isso. E isso é uma coisa que é apaixonante. As coisas do mundo, por exemplo, a viagem, os lugares, continuam a existir. Mas isso aqui, se eu não tivesse feito, não existia mais. Cada dia que passa, a Terra precisa de mais gente fazendo isso. Sabe? Porque, você vê, para destruir é facinho. Lá na Ucrânia, em uma semana, já acabaram com um monte de cidade. Morreu milhões de gente. Agora, para fazer isso aqui, são 32 anos para chegar nisso aqui. E elas são ainda adolescentes, essas aves. É isso que é uma coisa que é muito interessante. A gente tem que fazer urgente, porque se a gente não fizer, não dá tempo.
Paulo, muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa, o Ecosenado. E a gente encerra essa edição do Ecosenado vendo essas imagens fantásticas da restauração que está sendo feita já há mais de 30 anos pelo Paulo lá em Aparecida de Goiânia, esperando que isso sirva de exemplo para que mais pessoas tomem essa iniciativa e ajudem nesse esforço que todos nós temos que fazer pela preservação do planeta.